Não, Jones, você está certo, ainda não me aprofundei, né? É uma coisa interessante que, em vez de entrar em detalhes, eu prefiro falar de uma maneira mais abrangente, né? Só o projeto que é muito aquém de uma reforma tributária, que é essa primeira fase, que basicamente junta PIS e COFINS e substitui pelo CBS em 12%, à exceção dos bancos que fica abaixo de 6% e alguns setores, né? Só para isso era um documento de mais de 60 páginas, né? 61 páginas para ser mais preciso. E isso aí para mim já dá o tom da coisa, né? O grande inimigo a ser combatido quando o assunto é tributo no Brasil é a complexidade. A carga também. O Brasil tem uma carga ali beirando 36% do PIB em termos oficiais, né? E isso é muito alto para padrão de país emergente, mas a complexidade é o carro-chefe, né? O Brasil, de fato, ele é o patinho feio nessa história. Todo ano lá que os relatórios são divulgados em nível mundial, o Brasil é o primeiro em termos de quantidade de homem-hora necessário só para pagar os tributos, né? Então, o que temos de reforma tributária até aqui é muito pouco. O governo demorou a entrar nessa história, né? Por quê? Porque tinha lá basicamente a crença numa espécie de CPMF nova, com o Marcos Sintra, que era o grande depositário desse caminho. Ele foi eliminado como uma espécie de fusível, né? Que pode ser fuzil também, né? Porque foi abatido como o bode expiatório, quer dizer, ele representa uma ideia que não vingou, porque o Congresso não quer de jeito nenhum, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não aceita nem falar nisso, o presidente Bolsonaro também, foi promessa de campanha, e é um imposto que está muito mal falado, né? Eu confesso que eu também entrava na mesma onda. Falei, nem venha falar de imposto que incide em cascata, sobre qualquer transação, não sei o quê. Eu, depois de escutar muita gente, principalmente aí o principal garoto propaganda do tributo, que é o empresário Flávio Rocha, né? Eu comecei a entender um pouco melhor, pelo menos, os pontos positivos, né? Porque isso é uma coisa que eu queria deixar claro para o nosso ouvinte aqui. Quando a gente fala de reforma tributária, de tributo em geral, não tem opção boa, tá? Isso aí é balela. É sempre a escolha entre o menos pior. A discussão é se você quer um soco no estômago ou na cara, né? Não tem carinho. Então, todo imposto é nefasto. Só que se a gente não for anarquista, ou se a gente não for libertário objetivista, que acha que tem que bancar o Estado de uma forma voluntária, né? A gente vai entender que o Estado precisa existir, portanto, ele precisa se financiar de forma compulsória. E aí vai ter que ter imposto. Não. Então, assim, a verdade é que vai ter que ter imposto, né? E aí a discussão passa a ser qual é o menos nefasto. Qual é o que tira menos incentivo para a produção de riqueza e tudo mais. Então, começa por aí. Tem que simplificar, não pode aumentar a carga. Isso é uma promessa do Paulo Guedes, né, e do governo. Tem que simplificar e você, de preferência, deveria mexer em coisas que não afetam os setores produtivos acima de tudo. Mas aí começam os problemas, Jones, que é o seguinte, e eu venho repetindo isso em todas as minhas mídias e tô devendo aí um artigo para a Gazeta, mas eu tenho falado muito nisso. Olha só, se a reforma da Previdência foi difícil, mas tinha um certo consenso até do Congresso, que é para salvar as galinhas dos ovos de ouro, se você não estancar a sangria fiscal cujo principal dreno é a Previdência, as contas públicas vão entrar numa bola de neve, vão explodir, e aí não tem nem mais recurso para os próprios políticos, né? Então ali era um senso de sobrevivência. Mas se até isso foi difícil, o que eu venho repetindo é o seguinte, reforma tributária, mas é um vespeiro muito maior. E por quê? Exatamente por isso. O cobertor é curto, você tem que mexer, você tem que simplificar, mas para fazer isso você vai mexer inexoravelmente em setores da economia e entes federativos. Ou seja, você mexe no pacto federativo, divisão do bolo entre estados, municípios e União, e mexe na divisão entre setor financeiro, setor de varejo, comércio, setor de serviços e indústria, né? Fora
as discussões paralelas, né? Progressivo, regressivo, afeta consumo de forma demasiada, isso pune de forma desproporcional os mais pobres, porque consomem 100% do que ganham, mas se você criar imposto sobre riqueza, ou sobre transação financeira, ou sobre dividendos, ou sobre mercado financeiro, você desestimula mercado de capitais e poupadores. Então, não tem resposta simples. O Bernard Api, quando eu andei começando a flertar com a história da CPMF, talvez que não é o fim do mundo, porque você amplia muito a base, porque você traz para o jogo sonegadores, informais, traficantes, prostitutas, todo mundo que tem conta em banco, todo mundo que faz transferência, você amplia tanto a base que você pode ter um tributo muito menor, porque hoje a sonegação é um problema gravíssimo, né? O Bernard Api me procurou, nós ficamos 1 hora no telefone, ele me explicando todas as vantagens do caminho dele, né? Eu entendo vários argumentos, outros é difícil, é complexo, você não tem noção exata do resultado, e ele reconhece que vai ter mesmo aumento de carga para vários setores que hoje ele acha que estão desfrutando de um cenário de privilégio. Por exemplo, todo mundo que presta serviço via pessoa jurídica e no fundo não é bem isso, né? E advogados, e dentistas, e profissionais liberais, e tudo tem que ter aumento de carga, mas aí você vai gerar impacto em esses aplicativos novos, em iFood, em serviços que estão sobrevivendo justamente porque são uma alternativa a esses tradicionais incumbentes que se mostraram totalmente ineficientes. Então, a discussão, é isso que eu quero deixar claro para o ouvinte, a discussão, desconfie de qualquer um que chega com uma bala de prata. Qualquer um que chega com a pedra filosofal, não é um flat tax, a lá Estônia, botou, acabou e só um imposto, né? Esse cara está vivendo no mundo da fantasia, está habitando uma torre de marfim. Quando você fala em mexer em tributo, você tem, olha só, nem está perto da proposta mexer na Zona Franca de Manaus, que é uma coisa que consegue unir comunistas e liberais no Brasil, liberais peronomútil, né? Mas comunista, né? A Graziotin defende a manutenção da Zona Franca de Manaus. Então, você perceba que se você mexer em qualquer coisa, você vai gerar atrito inevitável entre os entes federativos e entre os diferentes setores. Eu estava numa reunião na casa de um grande empresário em São Paulo, debatendo várias coisas sobre liberalismo. Quando chegou no assunto de reforma tributária, já estava em curso esse debate por conta da PEC 45, né? Quando chegou esse assunto, quase saiu briga. Quase teve tapa, o pessoal já tinha tomado uns vinhos, começou a falar de forma mais veemente ali contra um e contra o outro, e pediu o microfone, e aí encerrou a minha palestra. Era um jantar para mim e eu não falei mais, né? Porque eles ficaram brigando entre si, porque tinha ali representante de PIB, mas um de cada setor. Tinha ali grandes advogados, grandes varejistas, grandes industriais, e quase saíram na briga. Então, assim, o Paulo Guedes apresentou uma proposta muito tímida, em etapas, para poder ter esse clima mais ameno. O que o Fiuza apontou está certíssimo. O próprio deputado Paulo Eduardo Martins reconheceu isso, né? O que clima diferente, né, que eu estou vendo aqui hoje. Então, você tenta ir comer pelas beiradas. Primeiro, vamos simplificar aqui 2 tributos, nem 5, 2, porque se incluir ICMS já causou celeuma, né? Depois a gente pensa, né, no Pacto Federativo, depois a gente lá na frente vem com o resgate de um imposto nos moldes de uma CPMF, mas não é o Bolsonaro e o Guedes querem voltar com a CPMF. Isso é uma narrativa simplista e injusta, na minha opinião. Esse fatiamento é para ir comendo pelas beiradas aos poucos e sentindo o clima e trazendo para o jogo os deputados e, no final das contas, conseguir criar o que é uma grande meta do Paulo Guedes, que é a volta de um imposto nos moldes da CPMF com a compensação por meio de uma redução no encargo trabalhista, nas folhas de pagamento. Que ele acha que isso vai trazer para o jogo um monte de trabalhador hoje na informalidade, e a informalidade é um problema sério porque não é só um problema do informal, é um problema justamente das contas da Previdência e tudo mais. Então, se você traz para o jogo mais gente, essa eu acho que é a mentalidade por trás da reforma tributária do governo, tá? Que foi apresentada em fatias, em etapas. É aumentar muito a base de pagadores para poder ter uma simplicidade maior e uma carga
que no primeiro momento é igual em relação ao PIB, mas abre espaço para cair na frente. Por quê? Porque tem menos sonegação, porque tem menos gente fora da equação. Então, esse eu acho que é o mindset principal do Paulo Guedes. Né? Teve muita crítica, tem a história dos bancos, né, que mandam mesmo no país, que é muito concentrado o setor, mas a Febraban alega que paga já uma carga perto de 20%, o governo mesmo argumenta que como os bancos não produzem nada em cascata, né, em cadeia, eles seriam muito penalizados porque eles não têm compensação como varejo, como serviço tem, né? Então, não apresenta nota, né? Então, os bancos não foram tão privilegiados. Não, o Felipe já tinha mencionado isso, esse discurso de que vamos taxar o banco porque o banco ganha muito no Brasil. Primeiro que isso é um pouco falacioso, né? Os bancos ganham dinheiro porque é um setor muito concentrado e ganha muito com serviço também, mas ganha com taxa de juros alta e taxa de juros baixa. Então isso já derrubou uma das falácias. Os bancos não querem queda na taxa de juros porque eles vivem disso. Não é verdade. Tem muita gente que vive de rentismo no Brasil e o Paulo Guedes quer atacar isso. Todo o discurso dele passa por isso, tornar o Brasil um país mais amigável aos negócios, aos empreendedores e menos rentista, né? Menos paraíso de rentier. Agora, os bancos têm um retorno sobre capital que é ajustado para o risco e para a alavancagem, não é nenhum paraíso vis-à-vis outros países, não, tá? Se você, isso antes, quando tinha taxa de juros maior, quando a Selic era mais alta, se você emprestasse para o governo se alavancando, que está correndo risco, né? E for para a praia, você ia ter um retorno ali sobre o capital seu, colocado na equação, de 20%. Mole. Quando a Selic era 7, 8, 10%. Mole. Então, os bancos explicam as rentabilidades altas pelo grau de alavancagem e a taxa de juros que era muito alta. Agora, a realidade está mudando, então eles estão tendo que correr atrás. Ainda ganham muito com serviço, mas isso vem sendo capinado pelas concorrências via, por exemplo, XP e companhia. Né? Tanto que o Itaú foi lá e comprou metade da XP, percebendo isso, tentando fazer um hedge. Então, o jogo dos bancos é menos glamuroso do que alguns pintam e não adianta sair taxando que eles vão repassar ou vai ferrar o mercado de capitais. O setor é concentrado e metade do mercado de crédito no Brasil está na mão do Estado, via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. Então, a solução para os bancos não é canetada de governo, é mais concorrência. O buraco é mais embaixo, é outro caminho. Agora, tem que entender por que bancos estrangeiros já tentaram competir e não conseguiram. Muitos. Né? Então, é difícil. Então, esse setor é complicado. Agora, a reforma tributária do governo, na minha opinião, ela é isso. Né? Ela visa a simplificar um pouquinho, aí aos poucos, para não assustar, porque assusta. E esse é um setor delicadíssimo, que qualquer proposta mais ousada é encerrada no ato, impede-se o debate, né? E tentando abrir espaço para uma base mais ampliada de pagadores e lá na frente, com isso, você poder reduzir a carga tributária.